Boa tarde, Fábio Sobral. Estamos de volta aqui ao pós-jogo para acompanhar mais uma vez o Fortaleza nessa jornada do Campeonato Brasileiro 2025, na primeira divisão, evidentemente, assim como acompanharemos esse ano a participação do Fortaleza também na Copa Libertadores da América. Mas Sobral, ontem, dia 29 de março de 2025, iniciou-se o Campeonato Brasileiro da Série A, com um jogo, inclusive, dentre os jogos de ontem, foram 5 partidas ontem, mas a estreia também do Fortaleza aqui no Castelão e com vitória sobre o Fluminense, que a gente vamos ouvir assim, os seus comentários agora. Surpreendeu a vitória do Fortaleza sobre o Fluminense, Sobral? Bem, boa tarde, Jair. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir. Estamos de volta, né? A gente deu uma parada, teve problemas, mas agora vamos seguir. Estamos igual o jogador de Fortaleza, né? A gente só quer saber de brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro. Bem, surpreendeu, Jair. Surpreendeu porque o futebol, a gente acaba vendo as tendências, né? E a tendência do time, tanto no Campeonato Cearense quanto na Copa do Nordeste, era uma tendência muito ruim. A gente via um time desorganizado, um time em que não havia um esforço coletivo, era cada um por si, né? Talvez o principal defeito do Fortaleza fosse esse: o jogador, você passava a bola para o jogador e deixava ele se virar, e não havia uma espécie de jogo coletivo. Sem contar assim uma displicência, lentidão, uma certa falta de atenção ao jogo, né? Então a gente vem vendo a tendência e chega no jogo Fluminense, o Fortaleza ganhou no primeiro tempo, logo aos 3 minutos, 3 minutos e pouco já marca o primeiro gol. Então é uma surpresa. Agora, o futebol é a velha frase, né? A caixinha de surpresas, né? Ele surpreende a gente. Às vezes um time vem e muda completamente. Eu achei que a declaração do capitão do Fortaleza na maior parte do jogo, depois que ele saiu contundido, o Tinga, né? Aí ele passou a faixa de capitão para o Tite, mas ele deu a entrevista dizendo mais ou menos isso, sabe? A gente não estava atento, não sei exatamente as palavras, mas ele demonstrou que estava havendo no elenco uma certa displicência, sabe? Displicência. E aí o Fortaleza não surpreendeu do zero, vamos dizer assim, sabe? Surpreendeu não surpreendeu pelo resultado, que o Fortaleza vinha tendo uma sequência de resultados muito ruins, mas não surpreendeu pelo jogo, porque o Fortaleza não criou um jogo novo ontem. Ele passou a aplicar os mesmos princípios do Campeonato Brasileiro no ano passado. E quais eram esses princípios? Apertar muito o time adversário no começo do jogo, conseguir marcar logo e recuar, deixando o outro time abrir espaços para um contra-ataque extremamente veloz. Entende? Então foi isso o que aconteceu. O modelo do jogo foi todo esse. O Fortaleza não criou uma surpresa, um elemento novo, não mudou a sua forma de jogar do que ele aplicou todo o ano passado. E no primeiro tempo foi isso, ele fecha em cima do Fluminense com uma saída de bola muito difícil para o Fluminense, que desorganizou a capacidade do Fluminense. Os zagueiros tiveram que fazer lançamento, principalmente aquele Freitas, né, o zagueiro pelo lado esquerdo. E aí o pessoal está crucificando o rapaz.
Mas, na verdade, ele, quer dizer, talvez ele não fosse essa a obrigação dele. E ele foi colocado nessa situação pela marcação que o Fortaleza exerceu. Os comentaristas, de modo geral, chega a dar um abuso, né? Como se diz aqui. Porque, de modo geral, é isso. Não, o fulano falhou, o fulano jogou mal, né? É uma culpa sempre pessoal e sem explicar o que é que aconteceu. Ali havia um lado direito que fechou muito em cima dele, o Marinho, o Pikachu e o próprio Tinga, um pouco mais atrás, apertaram muito aquele lado. O próprio Martínez estava caindo por ali. Isso enfraqueceu o lado esquerdo do Fluminense, né? Enfraqueceu o lado esquerdo e a falha ocorreu devido a essa marcação muito intensa. Foi uma marcação no primeiro tempo muito intensa, o tempo todo. Isso cansa, né? Não dá para manter isso os 90 minutos. O Fortaleza, no segundo tempo, recuou e ficou mais poupando energia, já que terça-feira tem um jogo importantíssimo da Libertadores contra o Racing, da Argentina, né? Então ele poupou forças ali. Correu certos riscos no segundo tempo. Por quê? Porque quando o Fortaleza faz essa marcação que fez no primeiro tempo, em que na verdade ele divide o campo em três partes, tem a parte do ataque lá que ele faz, um terço do campo, no segundo terço que é no meio e terceiro terço que é a defesa. Quando o Fortaleza ocupa 2/3 do campo, ele pressiona muito o adversário e permite essas jogadas rápidas entre os seus jogadores, sabe? Mas no segundo tempo ele recuou quase todo para o terço da sua defesa, deixando 2/3 abertos para o Fluminense trabalhar. Isso é perigoso. Nós já sofremos o ano passado com alguns gols assim, a gente recuado demais e passava um sufoco, né? Ainda bem que era 2-0. O Fluminense também não conseguiu acertar as bolas, a sua marcação. Ele tentou, em certo momento, cruzamento na área, mas quando o Tinga saiu, primeiro o Tinga cabeceia muito bem na defesa e no ataque, tanto fez o segundo gol, mas ele marca bem na cabeçada lá quando o outro time está atacando, quando ele está defendendo. Mas também entrou o Davi Luiz e ficaram uma zaga alta, sabe? O Kusevich pela direita, o Davi Luiz no meio e o Tite. Ficou uma zaga alta, experiente, né? Quando os jogadores do Fluminense passavam pelos marcadores iniciais, um desses zagueiros conseguia interceptar. O Kusevich interceptou um gol feito no primeiro tempo. O pessoal pensa que foi o Tinga, mas foi o Kusevich, botou a bola para fora. O Davi Luiz, em um certo momento, alguém do Fluminense passou por vários jogadores de Fortaleza. Quando chegou no Davi Luiz, ele conseguiu cortar. Então, houve uma zaga muito segura, com esses três zagueiros, né? Isso permitiu também uma liberdade ao lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, que veio do Fluminense, né? Para ele agir mais livre no ataque, sabe? E ele, no Campeonato Cearense, mostrou um pouco dessa característica. Acho que no gol contra o Ferroviário, né, que ele ganha a bola, passa para o Breno Lopes. O Breno Lopes faz o gol, se eu não me engano foi isso. Ou foi uma bola que o resultou em gol, mas o bandeirinha marcou impedimento. Então, o Diogo Barbosa, pela lateral esquerda, ou ala esquerda, apoiou bem, estava bem, se sentindo bem. Acho que estava com raiva do Fluminense também, né? Acho que o Paul Fernandes, o argentino, jogou super bem. Ele estava à vontade em campo, ele organizou o meio de campo à frente da zaga do Fortaleza. Ele é quase um líbero. Me lembra a Copa de 82, tinha um líbero italiano
que voltava e marcava muito bem, sabe? Esqueci o nome dele, ele marcava o Zico, até rasgou a camisa do Zico num jogo em 82 na Espanha, no estádio Sarriá. Mas o Paul Fernandes fez esse elemento não como um líbero lá atrás, mas alguém na frente da zaga que articulou e chegava até o ataque, né? O Martínez jogou muito disposto, mas na criação, que é o que a gente mais espera dele, foi um pouco apagado ontem, né? Teve um lance que, se ele fizesse, se consagrava, que foi uma meia bicicleta, entende? O Pikachu foi bem. Por que o Pikachu foi bem? Não basta dizer isso, né? Porque ele saiu de uma característica que é muito ruim dele. Quando ele pega a bola lá na frente, ele volta o jogo. Dessa vez não, ele foi. Ele passou para frente as bolas diversas vezes. Acho que alguém deu um toque para ele, porque ele está às vezes na beira da área. Aí alguém passa a bola para ele, ele recua, como se fosse uma jogada que fizesse algum sentido. Dessa vez não, ele articulou com o Marinho essas jogadas de passar a bola para o Marinho. E isso funcionou muito bem. Então, o Fortaleza... Inclusive, numa dessas jogadas, resultou no gol, né, Sobral? Exatamente. Uma dessas jogadas entre Pikachu e Marinho resultou no gol no primeiro tempo, no primeiro gol, inclusive. Exatamente. Só foi o primeiro gol do jogo, o primeiro gol da competição, né? No primeiro jogo, o gol da competição. E foi o conjunto todo, era o lado direito agindo, cercando o Fluminense, e o zagueiro ficou nervoso, errou o passe, e a jogada foi do Pikachu para o Marinho muito rápido, Marinho deixou o Lucero na cara do gol. Então eu acho que houve surpresa no resultado, pelos resultados passados, mas o futebol é uma surpresa, né? Caixinha de surpresa. Mas não foi surpresa no modo de atuar do Fortaleza. E isso nos coloca uma coisa interessante, que é o seguinte: a gente tinha pensado que o Fortaleza tinha desaprendido tudo, sabe? O jogo coletivo, as jogadas articuladas. Mas não, elas estão lá, né? Agora, o que é que me preocupa mais? Me preocupa que o espírito dos jogadores, segundo o próprio Tinga, era de desatenção no Campeonato Cearense e no Campeonato do Nordeste. Ele pode virar para uma outra coisa que nos prejudicou muito ano passado, que era o espírito de que tá bom, certo? Tá ali entre os quatro, tá bom. Você não aspira, acha que não tem nem o direito de aspirar a uma coisa maior, sabe? Entende? Isso ocorreu principalmente nas últimas rodadas do Brasileiro do ano passado, né? Foi, eu me lembro que... foi muito mais visível naquelas últimas rodadas ali. 6, 7 rodadas que tinham... Até ali o Fortaleza estava disputando, inclusive, entre o primeiro e o segundo ali, muito próximo, e nas últimas rodadas teve essa coisa, não, aqui já está bom para a gente, mais ou menos isso. Foi, exatamente. Às vezes o João Ricardo demorava demais na reposição da bola quando o jogo estava empatado, entende? Um jogo contra, se eu não me engano, acho que era o Criciúma estava, né? Estava no ano passado na Série A, era um time de Santa Catarina, que a gente começou perdendo, empatou, houve uma diferença de postura entre os jogadores. O Lucero, quando fez o gol, correu, entrou na trave adversária, pegou a bola para repor logo. E o Sacha, que é um jogador muito bom e tal, mas não estou falando da qualidade dele, o Sacha deu uma entrevista ao final do jogo rindo, muito satisfeito, porque a gente tinha conseguido um ponto. Tá claro. Isso me preocupa. Me preocupa esse espírito de, não, o que a gente está fazendo já é o suficiente, sabe? Não ter essa gana de resolver as coisas da melhor forma possível, mas resolver só o suficiente, só o bastante. Entende, Jair? Sobral, chegamos aqui ao final desse primeiro encontro nosso do ano, o primeiro encontro do pós-jogo do Fortaleza, na primeira rodada. E estaremos aqui na terça-feira, na próxima terça-feira, estaremos de volta
agora com a cobertura, com os comentários do jogo da Copa Libertadores entre Fortaleza e quem mesmo Sobral deu uma geral aí, onde é que vai ser o jogo, como é que vai ser. Será aqui na Argentina? Como é que é? Não, vai ser aqui, a estreia do Fortaleza é aqui no Castelão, contra o Racing. É o último dos 5 grandes times da Argentina que o Fortaleza não tinha enfrentado. Já enfrentou o River, Estudiantes, Boca e esqueci o outro, né? Mas enfrenta o Racing terça-feira, 9h30 da noite. Então, talvez já aí a gente tenha que fazer o comentário no dia seguinte, porque vai terminar muito tarde, né? Verdade, Sobral. Mas a gente volta aí na quarta-feira, a gente vai estar com os comentários de Fábio Sobral, aquele que enxerga aquilo que os outros não enxergam dentro de campo, principalmente quando o seu Fortaleza joga. É assim que tem sido nos nossos encontros. Meu querido Sobral, estamos chegando ao final aqui desse primeiro papo nosso. Que bom, voltamos. Estamos aqui. Ainda estamos aqui, né? Ainda estamos aqui e vamos continuar. Abraço a todos e a todas. Um grande abraço. Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão.